Batalha das ações, Engie ou Energias do Brasil? Quem ganha? É isso que a gente vai descobrir logo após a vinheta. Primeiro de tudo, prazer, se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver uma comparação completa, pegando de um pontinho bem pontual do balanço do último trimestre dessas duas empresas, passando por parâmetros históricos também, e depois uma simulação de quem ganharia nessa questão de rentabilidade com os dividendos e sem os dividendos. Então, se você tá caindo aqui agora de paraquedas, se você não for inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te convidar para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Não deixa de ativar o sininho para o YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos. E antes da gente começar mesmo, me deixa aqui embaixo qual dessas duas baita empresas você tem na carteira. Me deixa aqui que a gente já vai começar. E ó, vou dar um pontinho, tá? É tudo bem pontual mesmo, sem enrolação, porque eu já fiz vídeo separado de cada uma delas. Então, depois, se você gostar desse, quiser saber mais, pesquisa aí no próprio canal que você vai ver um vídeo detalhado, destrinchando cada uma delas. Então, vamos começar. Olha só. Engie ou a EDP. Aqui nós temos uma rentabilidadezinha dela, né? De como que variou o gráfico ao longo desse tempo. Perceba que por ser empresas do setor de energia, um setor que a gente precisa muito, elas oscilam bastante, sim, como todas as empresas de modo geral, só que por ser um setor de segurança, né, um setor bem seguro, e também pelo case dela, de alta rentabilidade, como a gente vai ver, de trabalhar com bastante lucros, obviamente, no setor de energia, elas sempre tendem a crescer a longo prazo, mesmo que caia com essa oscilação, óbvio, renda variável varia mesmo, mas sempre, perceba sempre uma escadinha crescente. Comparando então, bora lá começar. Ambas têm mais ou menos o mesmo tempo de fundação, uma tem 23 anos, outra tem 21 anos. E a Engie está quase 23 anos listada na bolsa e a EDP 16 anos listada na bolsa. Um pontinho importante para a gente ver é que as duas têm 100% tag along, maravilhoso. A EDP ela tem 43% de free float, enquanto a Engie tem 21,4% de free float. Bom, isso é realmente um problema, um empecilho para você, não tô falando nem dela, só de modo geral, para você pensar assim, entrar e sair de uma empresa. É o seguinte, para pessoas normais, que não vão investir milhões, bilhões, trabalhar com muita grana, não somos gestores de fundos, pelo menos eu não sou, infelizmente, né? Quem sabe um dia. Enfim, trabalhar com muito dinheiro, isso acaba que não influencia muito, tá? É só para quem tem bastante grana, eu digo assim, sabe, aplicando milhões, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, quer vender tudo de uma vez só, quer comprar tudo de uma vez só. Isso pode influenciar, sim. Só que para pessoas físicas normais que trabalham com graninha, né, normal aí na bolsa, é bem tranquilo, tá? Então eu só coloquei esse pontinho pra gente realmente começar a comparação. Pegando agora os indicadores dos últimos balanços delas, dos últimos relatórios, da onde que eu peguei esse daqui, pra gente ver um pontinho, um abaixo do outro. Lembrando que para bons investidores a longo prazo, tem que analisar a empresa em si, ver o potencial de crescimento dela, analisar todo o mercado, analisar o que ela está fazendo de inovação, como que tem atuado até nos anos anteriores, do que apenas pontual do último balanço. Porque ainda mais essa crise que a gente está vivendo, ainda mais no tumulto que foi 2020, afeta muito. Um número, um pontinho só, né, um último balanço trimestral não reflete a empresa, tá? O que eu quero dizer pode ter tido gastos a mais, pode ter tido um reajuste a mais,
pode ter tido algum lucro a mais, algum pagamento a mais que teve que fazer, beleza? Então, só para ficar bem claro isso. Por que que eu falo, eu gosto de explicar tudo? Porque aqui o canal é tanto para pessoas que já entendem mais de investimento, quanto para quem está iniciando. Então eu queria ter tido essa ajuda e eu não tive. Então só peço um pouquinho de paciência para deixar todo mundo igualzinho aqui, para todo mundo se ajudar, tá bom? Que é só a minha intenção, sem manipular ninguém, para fazer com que todo mundo entenda que bolsa e afins não é um bicho de 7 cabeças e mais. Bolsa de valores só reflete o nosso dia a dia, só reflete a real empresa, beleza? Bora lá então. O último dividendo, perceba que a Engie ela pagou mais, 4,19%. O PL da Engie, que é o preço sobre o lucro, quer dizer preço totalmente pontual e lucro referente ao último lucro do último balanço, tá 12, tá? Que é o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pela empresa. E aqui a EDP é 7,25. Nesse caso, quanto menor, mais vantajoso, melhor, beleza? Aqui o P sobre VP, perceba que a EDP, ela está sendo negociada com desconto, porque ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial atualmente, 0,97. Então, assim, você realmente vai estar pagando supostamente é menos do que a empresa vale. Maravilhoso, raríssimo isso acontecer, beleza? Perceba que a Engie também não tá esticada não, 4,34%. Maravilhoso também, tá? Que é o P sobre o preço, né, sobre o valor patrimonial. Para você ter uma ideia, empresas de tecnologia ou até mais visadas, sei lá, vamos falar de uma VEG, alguma coisa assim, é muito mais alto, sei lá, 70, 80, tá? Esse P sobre VP dependendo. Então, só para você ter uma ideia como as duas estão redondíssimas nesse setor, beleza? Quanto que ela está sendo negociada. Aqui nós temos o preço sobre o EBITDA da Engie tá 5,18 e aqui o preço sobre o EBITDA da EDP 3,16. Corroborando aqui, ó, com o que a gente colocou da métricazinha do P sobre o L, tá? Que é o preço sobre o lucro. Bom, falando agora um pouquinho da receita líquida delas, do lucro líquido, em forma de gráficozinho. Perceba que eu coloquei aqui, ó, só pra gente ver como empresas de energia, elas não são empresas de alto crescimento, de growth, vamos dizer assim, tá? Empresas de energia são mais estáveis, elas tendem a distribuir mais os proventos. O que eu quero dizer não fica reaplicando tanto nelas, beleza? E elas trabalham com lucro, com a margenzinha menor, tá? Para melhorar a sua eficiência, a sua eficácia e também pela concorrência e afins, tá bom? Perceba que mesmo assim a receita líquida da Engie tem aumentado ano após ano, maravilhoso, uma escadinha maravilhosa. Da EDP aumentado também ano após ano, tá? Só deu uma estabilizada aqui de 2019 até 2020, por causa de tudo isso que a gente tá vivendo, totalmente normal. E assista o vídeo dela que eu expliquei por que agora não tá tendo aumento nessa receita líquida, tá? Ela tá tendo mais gastos. Vê lá que você vai entender tudinho. Aqui, o lucro dela também tá estável, tá? Assim, elas não têm prejuízo, perceba que elas não têm prejuízo, sempre um lucro, beleza? Agora falando os indicadores de endividamento. Perceba aqui, ó, como a dívida líquida sobre o PL da Engie está um pouquinho maior, 1,58, a gente vai ver que a Engie é maior, apesar que as duas são gigantescas, tá? Tanto a Engie quanto a EDP. E aqui a dívida líquida sobre o PL da EDP está bem baixo, 0,55, mas as duas estão bem controladas. Perceba que a dívida líquida sobre o EBIT está 2,19, mais ou menos igual, né, das duas. Maravilhoso, das duas redondinhas. O passivo sobre os seus ativos, o da Engie está maior. Passivo quer dizer as obrigações, o quanto que tem para pagar, e os ativos, o quanto que tem para pagar, os ativos, quanto que tem para receber, tá bom? Então, da Engie está um pouquinho acima, mas as duas
totalmente saudáveis. Referente à margem bruta, perceba que, como eu já havia mencionado, por elas serem setores de energia, elas trabalham com uma margem bruta alta. Empresas de energia, de modo geral, têm margens brutas altas, porém, na hora que vai fazer essa margem líquida, que é realmente, né, a efetiva que vai entrar, querendo ou não, vai fazer parte depois dos lucros, diminui muito, perde muito, porque elas enxugam um pouquinho dessas margens para quanto que vai colocar no bolsício, tá? Até para ainda ter crescimento. Ambas estão atuando muito agora no setor de inovação, investindo bastante nesse setor de inovação para não ficar para trás, porque está entrando esse negócio bastante agora, né, de ESG. Para quem não sabe, os fundos de investimentos geral, tá, estão fazendo uma pressão muito grande nessas empresas, porque os investidores estão cobrando mais esse ESG das empresas em geral. Então elas estão tendo todas que se readaptar, se reestruturar. Não só a ENGIE e a EDP, mas todas, beleza? Todas. Perceba que o setor de energia, por exemplo, energias renováveis, estão aumentando muito, células fotovoltaicas, energia eólica, energia solar, até enfim, tá? Sustentabilidade, estão pensando mais na sustentabilidade do planeta de modo geral. E assim, leva muitos gastos, sim, para se readaptar, tá bom? Mas ambas com uma margem bruta excepcional e margens líquidas também maravilhosas, tá ótimo. Uma com quase 23%, a outra com 10%. Redondinho. A margem EBITDA delas também bem bacana, tá? Só que a ENGIE levando a vantagem. A carga de crescimento das receitas. Perceba como a ENGIE está dando uma lavada aqui, está crescendo muito mais a receita, como a gente viu naquele gráficozinho de bastão anterior. Então, só fazendo juiz, né? Só corroborando, colocando agora com pontinhos de números. E aqui a carga de lucro da ENGIE, mais que 13% em 5 anos. Também excepcional, dando de lavada na EDP, beleza? O ROI, referente ao ROI. O ROI das duas, excepcional. ROI de empresas acima de 12 já são espetaculares, tá? De ter empresas acima de 12 na carteira, assim, como base, né, para bons buy, hold e tudo mais, são empresas bem estruturadas. Então, perceba como elas estão, assim, redondíssimas, tá? E a ENGIE, novamente, dando de lavada no ROI aí, da EDP. O ROA, 7,95% da ENGIE, também excepcional, e o ROA da EDP quase 5%. ROA, que quer dizer retornos sobre os seus ativos, é uma métrica importantíssima, bem como o ROIC. O ROIC também é o lucro efetivo, tá bom? O retorno efetivo aí que a empresa tem. Também é maravilhoso das duas. E novamente, o ROIC da ENGIE dando de lavada aí na EDP, tá bom? Os proventos, só para falar que aqui a EDP já pagou os proventos, dessa vez a ENGIE ainda não, tá? Mas perceba como elas têm pagado proventos de modo geral, vai variando sim, só que ambas pagam bem proventos e pagam constantemente, não deixaram de pagar, tá? Aqui só tá falta aqui de 2021, porque ainda estamos no início de 2021, então não desespera. Proventos, quando eu tô falando, eu quero dizer dividendos mais juros sobre capital próprio, tá bom? Isso vale para todas as empresas. Perceba que agora, ó, que a ENGIE pagou dividendos, juros sobre capital próprio, vai variando. A EDP também, dividendos e juros sobre capital próprio, vai variando. Perceba como normalmente você consegue um pingadinho lá na sua conta, a ENGIE acaba que com mais frequência. Ela tem pagamento mais ou menos de 2 vezes aí por ano, 2 a 3 vezes por ano, beleza? Aqui agora vamos ver a questãozinha dos balanços em relação aos seus passivos e os seus ativos, que eu já tinha comentado anteriormente. E perceba que sempre vai ter uma palavrinha assim, ó, circulante e não circulante.
Circulante quer dizer a curto prazo, tá bom? Só isso. A curto prazo eu tô me referindo abaixo de 12 meses. E a longo prazo eu tô me referindo acima de 12 meses, tá bom? Então, quando tiver ativos circulantes, quer dizer o quanto que ela tem para receber dentro de 12 meses. E quando eu tô falando ativos não circulantes, o quanto que ela vai ter para receber a longo prazo. O mesmo vale para passivos, só que aí são as obrigações, quanto que ela tem para pagar, beleza? Perceba aqui, ó, como eu já tinha falado, que o caixa geral, que é a ENDE geral, é maior aí do que a EDP, apesar da EDP ser uma gigantesca também, uma das maiores de energia da nossa bolsa, tá? Então as duas são realmente gigantes. Bom, olha só, os ativos não circulantes da ENGIE, ela aumentou de 2019 para 2020, belezura. Só que mais ou menos na mesma proporção do que os passivos não circulantes. Então ficou na mesma, né? O quanto que ela vai ter que pagar para longo prazo e o quanto que ela vai ter que receber. A mesma coisa aqui, ó, os ativos não circulantes da EDP, que aumentou de 2019 para 2020. Porém, os seus passivos não circulantes não aumentaram na mesma proporção. Então, um pontinho a mais aí para a EDP. Mas o que eu quero dizer elas vão conseguir bastante caixa e energia, né? Não tem como por que ficar sem caixa a longo prazo, tá? Pegando um pontinho agora abaixo do outro em relação aos númerozinhos. Perceba os proventos, como elas têm pagado sim proventos ao longo do tempo. Ambas, só que a ENGIE pagando muito mais do que a EDP. Aqui o EBITDA da ENGIE excepcional, crescendo pra caramba a longo prazo. A ENGIE também, que eu já fiz vídeo aqui no canal destrinchando, falando que ela tá com projetos maravilhosos, até de energias renováveis, outras fontes de energia, tá? Não só elétrica de modo geral, hidráulica, tá bom? Mas outras também. O projeto dela é bem bacana e o vídeo tá bem completo, vale a pena ver. E aqui também o EBITDA da EDP aumentado também ao longo desse tempo. Ambas redondíssimas. Aqui a carga da receita líquida da EDP aumentada ainda mais ao longo do tempo, como a gente já tinha visto. E aqui o ROI sempre de um momento histórico da ENGIE dando de lavada no da EDP, tá bom? Agora mostrando uma simulaçãozinha aí de 5 anos sem os dividendos. Primeiro, comparando as duas nessa questão de rentabilidade. Rentabilidade, eu tô me referindo a tudo, tá? A valorização da ação da empresa em si, da cota dela, né? Mais os dividendos. Nesse caso aqui, sem os dividendos, tá? Só falando em relaçãozinha à cota mesmo, tá bom? Cota não, né? A ação. Aí, mas tá no mesmo. Aqui nós temos que a ENGIE, nesses 5 anos, se teria de rentabilidade 110%, enquanto da EDP 78%. Excepcional das duas, para quem fala que empresas de energia não crescem, elas mostrando que crescem sim. E aqui, incluindo os dividendos, a ENGIE de lavada, como a gente já tinha visto que ela paga mais dividendos, mesmo mais proventos ao longo desse tempo, 173% aí de rentabilidade em 5 anos. É muita coisa, quase 200% em empresas de energia, empresas seguras, né? Querendo ou não. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir, compartilhe com seus amigos. Tem bastante informação completa, bem bacana, que não tem outros vídeos, tá bom? Para ajudar todo mundo, do iniciante até o mais avançado. Espero que você tenha gostado de coração, você vai me ajudar muito mesmo. Eu vou ficar enormemente agradecida se você puder colaborar com isso, tá? Beijão, fica com Deus, até o próximo vídeo. Foge não, hein? Tchau, tchau.